Partiu 25K, mais de um ano depois. O que que aconteceu? O que que mudou? O que que tá de diferente? No vídeo de hoje, com um pouquinho de atraso, eu gostaria de fazer um recap daquela série, do começo aqui do meu canal, quando a gente tinha o objetivo de alcançar 25 mil reais investidos até eu completar 19 anos. Então, com um pouquinho de atraso, porque já completei 20 faz algum tempo, gostaria de fazer um recap e também falar um pouco sobre todas as mudanças, tudo que aconteceu durante esse um ano. Mas antes, temos um vídeo muito especial. Fala pessoal, tô aqui na Croácia com os meus amigos para mandar um abraço para vocês que estão acompanhando essa jornada. Vamos para mais um episódio. Rumo a milhão. Bom, como vocês puderam ver aí no vídeo, o canal está ficando internacional, né? Então assim começa mais um episódio do Rumo ao Milhão. Bom, já falei um pouquinho sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje, né? Então para você que está chegando agora nesse vídeo, está entrando aqui a playlist Partiu 25K, que foi uma das primeiras séries que eu fiz aqui no meu canal, em que eu ia mostrando mês a mês a evolução da minha carteira e do meu patrimônio. Ia investindo, mostrando no que eu investia, o quanto que nosso dinheiro rendia, tanto de valorização dos ativos, quanto de proventos, né, da nossa carteira, dividendos, fundos imobiliários, enfim. E se passou mais de um ano, né, desde que essa série acabou, porque essa série teve o seu encerramento em maio de 2025. Eu falei, por que não fazer um recap, né, mostrar o que mudou de um ano pra cá. Então, a gente terminou a série com mais ou menos 26 mil reais investidos e muita coisa mudou de lá pra cá. Então, eu gostaria de compartilhar alguns aprendizados com vocês, né? Então, vamos aqui num storytelling, seguindo a linha do tempo. Eu comecei esse canal aqui por volta comecinho ali de 2024, então era um momento de muitas mudanças, muitas coisas que eu não sabia direito para onde ir, o que eu queria, eu comecei esse canal, né? Então ali em maio de 2024 eu comecei a montar esse vídeo, essa série, né? Partiu 25K, porque eu tinha o objetivo de investir, conhecer mais, aprender mais. E eu acho que aqui está a primeira lição, né? Para vocês começarem o quanto antes, porque ter começado ali naquela época, fazer esses investimentos, eu nunca tinha investido no mercado de ações, malemar conhecia a renda fixa. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim começar a investir ali, montar essa carteira, fazer isso de forma pública me obrigou a saber do que eu estava falando, né? Então não dava para eu montar essa carteira de investimentos, chegar aqui e falar, ah, comprei porque eu gostei da logo da empresa, ou nossa, porque foi no feeling, gostei desse imóvel, ou algo do tipo. Então, foi necessário que eu fosse estudando ali para, além de querer ganhar dinheiro com isso, pudesse saber do que eu estava falando, né? E com isso, tive que me desenvolvendo em diversas outras áreas, porque aí você começa a se aprofundar, tá? Mas por que que essa ação caiu, por exemplo? E aí você vai ver, e tem fatores externos, fatores macroeconômicos, e com isso você vai se desenvolvendo. Então, acho que a primeira lição aqui é a importância de ter começado cedo até, né? Comparado ao que normalmente as pessoas começam a investir. Então, a primeira dica, se você está vendo esse vídeo e ainda não investe, comece agora a investir e abra conta numa corretora, olhe no seu banco as oportunidades que tem disponível, porque eu acho que lá na frente você vai ficar feliz de ter começado agora. Então, a partir disso, a série foi se desenvolvendo, né? E ali mês a mês, no aperto, porque o objetivo era 25 mil reais. Lá no vídeo, se você quiser vir no grande finale, eu até inflaciono, né, aqueles 25 mil reais do momento que a gente tinha começado até o término, né? Então a gente ficou um pouquinho acima ali, deu uns 26 mil mais ou menos, e a gente parou ali. E aí de lá pra cá se passou um ano, né? Então muitas coisas mudaram na minha vida pessoal, profissional, né? Eu acabei mudando o nome do canal, que naquela época chamava MM Negócios, agora que é Miguel Marcolino. O objetivo é totalmente diferente, os vídeos são totalmente diferentes. Então a gente passou por essa mudança, né? E antes de entrar um pouco aqui na parte financeira, eu tenho alguns dados que eu separei aqui que são bem legais para mostrar para vocês. Eu acho importante trazer de novo, sem querer ser repetitivo, mas falando desse recap, das coisas que foram mudando, né? Então, passei por mudanças naquela época, putz, estava começando ainda a querer ingressar no mercado financeiro. Hoje eu estou atuando na área, né? Então, essa mudança também foi muito impactante, muito importante, e é uma das coisas que eu acredito que impactou mais, né, nesse período, que tem
maior destaque, mas também, como eu disse, na vida pessoal, é a questão de desenvolvimento mesmo como pessoa. Então, obviamente, vim passando por todo um amadurecimento, que é normal para qualquer pessoa da minha idade, né? Então, uma coisa é você estar ali, com 18, completando 19 anos, e nessa fase todo mundo tem um aprendizado muito acelerado, né? Então, nesse um ano, eu sinto pelo menos as evoluções, assim como uma pessoa conseguir falar um pouco melhor, se relacionar, aprendizado, de você perseverar um pouco mais, disciplina, e disciplina tem sido algo tão importante, porque quando você começa a ter uma vida um pouco mais exigente de fato, você exige de você disciplina para que você consiga equilibrar tudo, né? Então isso também é muito importante e é aquilo que falam, que todo você já deve ter ouvido alguma vez que o pessoal fala, pô, quando você tá correndo atrás, você para de se importar com outras coisas, picuinhas que antes você se importava, e isso é verdade. Então, é outra dica que eu deixo aqui: foquem em vocês, no que vocês precisam fazer, na sua família, é óbvio, mas tentem se manter alheios ao máximo de coisas que acabam não sendo úteis e benéficas para você. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi também nesse último ano e que vem fazendo muita diferença, né? Então, acho que isso é importante. Agora, indo para a parte um pouco mais legal, mais financeira, eu gostaria de mostrar para vocês a rentabilidade, né, da minha carteira durante esse último ano. Então, agora vocês estão conseguindo ver aí minha tela, né, do My Profit, que aqui eu peguei o recorte, né, de junho de 2025, né, que é um mês após o término da série, até maio de 2026. E aqui tem alguns problemas do aplicativo, do site, mas vocês vão perceber que nesse último ano a gente não conseguiu ter um retorno tão positivo, né? Então a gente acabou não superando o custo de oportunidade, que é basicamente se eu tivesse pegado todo esse dinheiro que eu investi aqui, tivesse colocado tudo na Selic, eu teria uma rentabilidade melhor do que eu tive aqui no último ano. Mas aqui também tem alguns probleminhas do site, não considera proventos na rentabilidade. Vocês podem ver operações finalizadas também. Teve alguns bugs que eu não consegui resolver, mas de forma geral é isso. E vocês sabem que eu sempre sou honesto aqui, eu mostro, não falo que eu tive 300% de retorno e te vendo um curso em cima disso. Não, é basicamente a gente tá aqui juntos, né, nessa saga rumo ao primeiro milhão. E claro que olhar para isso não é a visão mais agradável, mas também aqui a gente não está vendo uma visão acumulada, né? Então aqui a gente está partindo como se a gente tivesse 0% em junho de 2025, que a gente sabe que não é de verdade, porque tivemos retornos antes disso, né? Valorização na nossa carteira. Então, a nossa carteira, de forma consolidada, não está tendo essa performance. Mas eu vou deixar para aprofundar mais na minha carteira atual, esses tipos de coisas, mais para os próximos vídeos, porque senão eu acabo fazendo um vídeo muito longo. Mas eu gostaria que vocês observassem isso para mostrar que mesmo aprendendo mais, um pouco mais experiente, a gente está alheio a gente está sujeito a dificuldades, né? E 2025 de forma geral, foi um ano que a bolsa brasileira em si foi bem, alguns dos nossos ativos nem tanto, né? E agora para 2026 a gente está vendo praticamente tudo cair, né? No Brasil é ano de eleição, a gente teve o início da guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã, que subiu os preços do petróleo para as alturas. Então temos diversos drivers aqui. A gente achou que a taxa Selic ia cair com maior velocidade, não caiu, começou a cair agora. Então, assim, faz parte. No vídeo que eu for falar um pouco mais da minha carteira de forma consolidada, né, desde o começo, rentabilidade atual, aí a gente discute mais esses pormenores. Mas agora eu gostaria de mostrar um outro gráfico para vocês. Muita gente, quando está começando a investir, se pergunta da questão de proventos, que é renda passiva, né? E aqui nesse gráfico vocês conseguem ver a distribuição de proventos que eu recebi durante esse último ano, né? Então, na média, a gente recebeu R$ 106 por mês, que óbvio que você olha e fala, putz, não é muita coisa, não muda minha vida, e é um dos motivos de que muita gente acaba decidindo por não começar a investir, que fala, putz, eu vou gastar esse dinheiro com alguma coisa, um prazer momentâneo, né? Mas para mim é muito legal olhar isso, porque se a gente olha, por exemplo, julho, a gente recebeu em torno de R$ 50, e todos os meses para frente o valor recebido foi maior do que isso, que é o efeito bola de neve que a gente chama. Quanto mais proventos você recebe, você reinveste esse dinheiro e, consequentemente,
você vai recebendo proventos maiores no futuro. Então, assim, mais do que isso, o que é legal de mostrar para vocês é que durante esse último ano, o valor que a gente recebeu total foi aproximadamente R$ 1.300, que há cerca de 2 anos atrás era o valor de um salário mínimo. Se eu não me engano, o meu primeiro salário foi justamente nesse valor. Então, por mais que tenha sido esse valor ao longo de um ano e não em um mês, é legal também atingir essa marca, né? Então, é como se eu tivesse tido um 13º salário durante o último ano, né? Só com os investimentos que eu realizei. Então, acho que essa marca também é muito legal. E percebam que também não é, por conta da forma que está estruturada a minha carteira, não é algo estável, né? Então, a gente percebe que março ali foi um outlier, teve um valor muito maior no mês, mas que março costuma ser um mês que muitas ações costumam pagar, né? Fechamento do ano anterior. Então, por conta disso que a gente vê essa perspectiva aqui em maio, tá? Que foi em março, perdão, foi um valor muito maior comparado aos outros meses. Mas é muito legal, eu vou estar passando aí para vocês, quem quiser dar uma olhada, os ativos, quais pagaram mais, quais pagaram menos. Tem bastante coisa aí para vocês olharem, mas acho que é legal trazer essa visão para vocês. Bom, acho que essa foi a retrospectiva, né, do Partiu 25K. Voltando agora para falar um pouco mais sobre fase atual, momento atual, né? Então, passei aqui algumas semanas, alguns meses sem trazer vídeos novos, um pouco de desleixo meu, um pouco da correria, mas estamos voltando, espero que com um pouco mais de regularidade daqui para frente. A minha ideia é trazer vídeos semanais, todos os domingos, às 7 horas, tá? Tenho algumas ideias aqui de coisas para trazer para vocês, vão comentando também o que vocês querem, mas o vídeo não acabou ainda porque tenho algumas atualizações para trazer para vocês, né? Então, vocês sabem que aqui no final de cada vídeo eu trago o valor do patrimônio atual, mas antes eu gostaria de relembrar que a gente tem alguns benchmarks, né? Perdão, alguns checkpoints, que são basicamente pequenas metas que a gente tem, porque eu falo que é difícil você alcançar um objetivo quando você coloca um objetivo muito lá em cima. Então, o objetivo do primeiro milhão, obviamente, é difícil, é um objetivo grande, mas para facilitar, eu fui colocando pequenas metas para a gente alcançar, né? Sendo que a primeira delas é quando a gente alcançar os R$ 100.000, porque a ideia é que essa trajetória não seja um processo sofrido, dolorido, que tenha que abdicar de tudo para alcançar, tá? Não é isso que eu acho que é o certo para quem está querendo alcançar a liberdade financeira. Então, eu botei essa primeira meta, que é R$ 100.000. Quando a gente alcançar R$ 100.000, a gente vai conhecer algum restaurante bem chique, né? Então, é um incentivo aí. E as outras metas vocês vão descobrir mais para frente, tá? Então, neste momento, toca os tambores aí. Estou com um patrimônio de R$ 63.117, tá? Então ainda está difícil, estamos longe, mas a ideia é que daqui para frente eu trago alguns detalhes maiores e a gente dê um foco maior também na nossa carteira, né? Que é uma das formas de aumentar essa rentabilidade, a gente crescer mais rápido. Mas também outra coisa que é muito importante, quase que eu me esqueço de falar, né? Eu sempre falo que tem 3 pilares para você construir sua liberdade financeira, né? Que quando você está montando sua carteira, está construindo seu patrimônio, que é o aporte, rentabilidade e tempo, tá? E nesse último ano, o que fez meu patrimônio crescer, mais do que a rentabilidade que vocês viram, que não foi nada demais, até perdemos frente a outros indicadores, como eu disse, eu teria ganhado mais deixando dinheiro parado numa taxa Selic. O fator mais importante nesse começo, se você estiver nesse momento de começar também, é o aporte. Então, o que fez a diferença nesse último ano foi o aporte. Vocês conseguiram ver ali os valores que eu fui aportando ao longo dos meses. Então, isso acaba fazendo muita diferença, acaba sendo muito importante, tá? Então, acho que é importante também que, caso você esteja no momento de começo de carreira, você foque em se desenvolver para você conseguir um emprego melhor, crescer na empresa que você está. Ou então, se você já está um pouco mais velho, um momento um pouco mais estagnado, de repente conciliar alguma outra forma de renda extra, porque é muito importante, principalmente no começo, o valor do aporte, tá? É o que faz maior diferença, porque eu posso ter uma rentabilidade de 100%. Se meu patrimônio é de R$ 10.000, eu vou para 20 mil. Não é o que faz
crescer. Agora, se eu estiver aportando R$ 2.000 todos os meses, isso cresce de forma muito mais rápida, né? Então é muito importante. E o tempo, né, é o que a gente espera que vá fazer efeito mais para frente. Então, faz 2 anos, né, que eu comecei a investir, foi no começo da série, partiu 25K. Então a gente tem um tempo muito pequeno de investimentos, então a gente ainda não colhe tanto os frutos disso. Mas, é claro, é bom que temos mais 50 anos para construir patrimônio. É óbvio que todo mundo quer alcançar isso de forma mais acelerada. Então, essa é uma das dicas que eu dou para vocês, tá? Então, é importante que você foque, se você estiver começando, em crescer o valor do seu aporte, tá? E então, nesse momento, e dos aprendizados que eu tive também ao longo desse último ano, é o impacto de coisas que não são propriamente igual parece aqui, que você compra um ativo, investimentos, mas que de certa forma são investimentos, coisas que são importantes, tá? Então, foi uma coisa que para mim sempre foi difícil e ainda é de entender, tá? Eu prefiro comprar ativos, mas tem coisas que são muito importantes, a forma que você se veste, livros, cursos, esse tipo de coisa, tá? Então, uma das coisas que eu prezo aqui também é que você invista em coisas além daqui de mercado financeiro, esse tipo de coisa, que eu acho que é muito importante e provavelmente vai te levar a alcançar esse primeiro objetivo, que é você ir conseguindo aumentar o valor do seu aporte, tá? Então, acho que isso é crucial. Bom, enfim, falaremos mais ao longo dos próximos vídeos, tá? Então, aqui nessa série, estamos rumo ao primeiro milhão. Espero construir isso junto com você. Então, se você gostou desse vídeo, já manda para alguém que também quer aprender mais sobre investimentos, empreendedorismo, empresas, carreira, dia a dia. E a ideia é que aqui a gente vá numa série até alcançar esse primeiro R$ 1 milhão. Tá? Então, deixe seu like, se inscreva no vídeo, eu te vejo no próximo vídeo aqui da série Rumo ao Milhão.